Bom dia a todos, bem-vindos à nossa quarta aula de Direito Processual Penal 4. E ontem vocês tiveram uma atividade que ela tinha como objetivo fazer uma análise sobre a obra Estação Carandiru, do Drauzio Varela. Por isso eu disponibilizei os vídeos para que vocês assistissem, porque certamente seria difícil encontrar a obra e fazer a leitura a tempo, né, de nós discutirmos tudo isso. Esse estudo, ele tinha como, então, objetivo fazer essa análise da Estação Carandiru, que foi escrito por Drauzio Varela em 1999. É uma obra que trata das memórias, então, de um médico que trabalhou voluntariamente durante 10 anos dentro da maior casa de detenção do país, justamente na época que se deu o tal famigerado massacre do Carandiru, que ocorreu em 1992. Vocês nem haviam nascido ainda, né? Eu me lembro vagamente, era criança, eu me lembro vagamente do sensacionalismo na mídia. Na época, não se falava outra coisa, só passava isso nos telejornais. Esse acontecimento chocou todo o país. Foi após uma briga que teve início a uma grande rebelião, que acabou culminando na invasão do presídio e disseminando, né, provocando a morte de 111 detentos. A obra, ela transforma-se numa grande fonte histórica para nós compreendermos como que o autor relatou o evento e quais são os possíveis usos dessa construção memorial da nossa história e do sistema carcerário. Também é bom enfatizarmos que a obra ela foi escrita numa época em que estávamos tendo uma ampliação no que tange a discussão em defesa dos direitos humanos, além da revisão dos direitos daqueles que estão apenados, uma vez que foi com o advento da Lei 7.210 de 84 que se reafirmou definitivamente, categoricamente, que o preso é um sujeito de direitos, que ele, mesmo que ele esteja cumprindo a pena em caráter definitivo ou por um tempo provisório, ele tem os seus direitos garantidos. E o Drauzio Varela, ele estabelece isso quando ele faz esse memorial, ele descreve toda essa vivência dele dentro da casa de detenção. Também é importante destacar a grandiosidade e toda a estrutura que compunha essa casa de detenção em São Paulo. O complexo ele era formado por 7 pavilhões, os quais constituíam-se por 5 andares cada pavilhão. Na época em que ocorreu a invasão, havia 7.257 presos cumprindo pena nessa casa de detenção, e no pavilhão onde ocorreu o massacre, que foi o pavilhão 9, havia 2.706 homens presos. Era nesse pavilhão que ficavam os encarcerados réus primários, ou seja, aqueles que não têm antecedentes criminais e não possuíam nenhum registro de passagem pelo sistema prisional. Quando o Drauzio, né, o autor, discorre acerca da invasão por parte dos policiais, ele narra o acontecimento identificando poucos personagens na obra que saíram ilesos e de outros que não tiveram a mesma sorte e acabaram virando estatísticas, dados policiais, dados de jornais. Na obra, ele comenta que passava das 3 da tarde quando a PM invadiu o pavilhão 9. E, segundo ele, embora tenha sobrado para todo mundo, as baixas mais pesadas ocorreram no 3º e no 5º andar, e cerca de 30 minutos depois de ordenada a invasão dentro dessas galerias, que estavam abarrotadas de fumaça, ouviam-se os gritos de "para, pelo amor de Deus, não é para matar, já chega, acabou, acabou". Depois de alguns minutos, uma metralhadora e outra
foram se silenciando até que se chegou num silêncio total. Tudo isso nos permite refletir acerca do texto que foi da nossa aula de quinta-feira, né? Que mostra toda essa fantasia do sistema carcerário, que ele reabilita pessoas, bem como a obra A Sombra das Maiorias Silenciosas, do Jean Baudrillard. E com tudo isso, nós podemos observar também o título do texto que eu coloquei hoje para vocês fazerem a leitura. Não sei se vocês já fizeram hoje, ou se fizeram vão fazer hoje, ou se fizeram ontem, que é Memórias do Cárcere, a Estação Carandiru, de Drauzio Varela. É um resumo sobre a obra. O texto ele está inserido na data de hoje. Tudo isso acaba se correlacionando com o fórum disponibilizado, que era para ontem, né? Com a indagação encarcerar para reabilitar ou encarcerar para punir, onde é possível nós fazermos uma relação de todas essas obras indicadas, Estação Carandiru, A Sombra das Maiorias Silenciosas, bem como a Necropolítica, do Achille Mbembe, e toda a possibilidade de interpretação relativa às políticas criminais no Brasil, onde o Estado literalmente ele escolhe quem deve morrer e ele escolhe quem pode viver. Olhem os verbos, quem deve morrer e quem pode viver. É o Estado exercendo todo o seu poder de ius puniendi. E a resposta desse fórum, cabe as duas respostas, né? Não somente uma, mas sim as duas. Reabilitar para punir e reabilitar para educar. As duas respostas são passíveis dentro do nosso fórum de ontem. E hoje eu quero trazer para vocês uma reportagem que saiu há poucas semanas nas mídias, não sei se vocês acompanharam, e que trata disso. Fala sobre a justiça, que a justiça de Mato Grosso, ela confirma a prática de métodos medievais de tortura em presídios do Mato Grosso. Quando nós falamos em métodos medievais, nós podemos correlacionar a síndrome de Procrusto. Procrusto é uma mitologia de um hospedeiro, e esse hospedeiro do período medieval, esse hospedeiro, ele hospedava os seus hóspedes, né, as pessoas, e ele tinha suas camas de ferro. E as pessoas que não cabiam na cama, ou ele cortava os pés, ou ele cortava a cabeça, porque ele acreditava que todos deveriam ser iguais a ele. O Estado não deixa de fazer isso com os nossos reeducandos dentro do sistema carcerário. Só que ele faz de uma forma diferenciada. Enquanto Procrusto cortava os pés para fazer a pessoa caber na cama, ou cortava a cabeça para que essa pessoa seguisse os seus próprios padrões, seus próprios limites, inclusive o seu padrão de beleza, de identidade, de estética, o Estado faz o mesmo. E no estado de Mato Grosso, nós infelizmente vivenciamos isso em Sinop, é o que vai demonstrar aqui a reportagem. A Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, TJMT, confirmou a prática sistemática, constante e bem organizada, sistemática, olha o termo, de tortura e espancamentos de presos na penitenciária Oswaldo Florentino Leite Ferreira, conhecida como Ferrugem, em Sinop, cidade de 146 mil habitantes no norte do estado. Os detalhes constam em um relatório de inspeção realizado por uma comissão formada por juízes, auxiliares e defensores públicos. A visita surpresa e a coleta de depoimentos ocorreram entre os dias 14 e 16 de dezembro de 2020, mas o relatório só foi finalizado há cerca de 10 dias para a conclusão dos exames médicos realizados nos presos. Faz uns 15 dias que saiu na mídia isso. Ao todo, foram ouvidos 72 presos
escolhidos por um critério de amostragem que incluiu integrantes de todas as alas da unidade. Desse total, 67 relataram práticas semelhantes de tortura e espancamentos com práticas de caráter medieval. O relatório fala, por exemplo, que havia dinâmicas de tortura com uma metodologia chamada chantilly, que é a aplicação de spray de pimenta nos olhos da pessoa presa, utilização também de ferramentas, desde cacetetes até um instrumento denominado garfo do capeta, usado contra os corpos dessas pessoas, aponta Lucas Gonçalves, assessor jurídico da Pastoral Carcerária Nacional. Também foram relatadas a prática de um ritual de espancamento coletivo anual no presídio. Diversos agentes foram acusados diretamente, incluindo o então diretor e o chefe de disciplina da unidade. O pacote de agressões incluiu o uso indiscriminado de armamento não letal usado para ferir os detentos e até mesmo o uso do pau de arara, um método conhecido de tortura utilizado largamente durante a ditadura militar, que é o período de 1964 a 1985, início, né, da nossa LEP, um ano, né, em que os prisioneiros foram amarrados em uma barra, são amarrados em uma barra de ferro, com os tornozelos e os pulsos atados, permanecendo nessa posição até que o sangue não circule mais. O corpo incha e ele passa a ter dificuldades para respirar. O Brasil, de fato, conversou, o Brasil, de fato, é o jornal, tá? Conversou com um dos integrantes da comissão e realizou a inspeção que preferiu não se identificar. Segundo ele, a tortura era uma prática institucionalizada no presídio, uma prática constante no presídio. Era como se fosse uma política do estabelecimento, algo institucionalizado mesmo, que era regra, cultura de dentro desse presídio em Sinop. Além disso, praticamente não havia fiscalização externa do que acontecia lá dentro, o que gerava um ambiente de impunidade e de estímulo ao ciclo de tortura sem fim. Cadê o conselho da comunidade previsto pelo nosso ordenamento jurídico, pela nossa lei de execuções penais? E o diretor do sistema totalmente conivente. Importante mencionar que vários servidores do sistema prisional apresentaram depoimentos perante os magistrados do TJ, confirmando as agressões aos presos, o que, aliado às filmagens dos depoimentos, fotos e exames de corpo de delito, indicam a ocorrência de tortura sistêmica na unidade, diz o relatório. Quando fala em tortura sistêmica, é uma tortura que tem uma sequência lógica, então ela é organizada, ela é prevista por eles. Do afastamento. A denúncia sobre as diversas violações que vinham sendo cometidas na unidade prisional foi feita pela Pastoral Carcerária no final de novembro. Após a inspeção, a Secretaria de Estado de Segurança Pública afastou 12 pessoas do presídio, incluindo o diretor, o vice-diretor, o chefe de disciplina e outros agentes acusados de maus tratos. Isso não acontece somente nos grandes presídios, né? Nos pequenos também. E principalmente os agentes são muito acusados de maus tratos. Aparentam ser bonzinhos, mas na verdade não são. Só quem advoga na área criminal para saber que isso tudo é verdade. O relatório aponta superlotação e falta de higiene nas celas, além do racionamento de água como condições que ferem a dignidade humana
de quem cumpre a pena no local. Com capacidade para 326 detentos, a penitenciária de Ferrugem está atualmente com 880 presos, o que representa 269% de sua ocupação máxima. Em geral, cada ala do presídio possui 2 celas, com um total de 8 camas que cobre de concreto e 2 banheiros. As camas de concreto é o que são chamadas de jega, né? Se vocês nunca entraram numa cela, é um quadrado e tem umas lajes, e essas são as camas. Os reeducandos dormem nessas lajes que ficam na parede. Aí nessa laje, a família leva um colchão, um lençol, e cada um improvisa uma cortininha lá. Isso é chamado de jega, né, por eles. E 2 banheiros, que é chamado de boi. E este é o espaço dividido por 50 a 70 presos, informa o relatório. Um espaço com 8 camas, né, 4 de um lado e 4 do outro, comportando 50 a 70 pessoas. No dia da inspeção, a comissão designada pela corregedoria relatou ter encontrado muita sujeira acumulada nas celas, umidade e falta de ventilação. Isso realmente acontece. Quando nós adentramos aos presídios, nós sentimos um mau cheiro insuportável. Quem não está acostumado passa mal de verdade. Não estamos aqui defendendo a figura do reeducando, que descumpriu o nosso ordenamento jurídico, afinal, todos devemos cumprir o nosso ordenamento jurídico, mas eles também não são flores que se cheirem, né? Porém, não a ponto de que sejam praticadas essas torturas. Para vocês terem noção, existe até produção de cachaça dentro dos presídios. Os reeducandos costumam guardar os restos de comida e eles vão juntando aquilo fermenta e vira cachaça. Então, no dia da inspeção, a comissão designada pela corregedoria relatou ter encontrado muita sujeira acumulada nas celas, umidade e falta de ventilação. Detectamos a propagação de insetos, pragas e transmissores de doenças, dentre as quais foram visualizados em muitos presos a ocorrência constante de micose nos pés, de piritíase do tipo pano branco nas costas. A falta de água, segundo o relatório, é uma situação crônica na unidade, o que obriga os presos a estocarem o líquido em baldes de plástico diariamente. As instalações dos banheiros são precárias e a estrutura do prédio como um todo está avariada. Em relação às violências e torturas, pessoas com hematomas, marcas e narrativas sobre esse tipo de ocorrência foram identificadas no trabalho da comissão. Diversas denúncias de agressões e o não respeito aos direitos da população LGBTQIA+, foram relatadas. A homofobia, né? Em um caso, os presos denunciaram que determinados servidores entravam na cela sem qualquer motivo, já partindo para a agressão e utilizando termos homofóbicos. Uma mulher trans que havia entrado recentemente no presídio teve os cabelos raspados, mesmo tendo apresentado à unidade um processo de troca de nome, em clara violação à resolução número 348 do Conselho Nacional de Justiça do CNJ, que estabelece expressamente, dentre outros direitos, a possibilidade de manutenção dos cabelos compridos das pessoas transexuais. A resolução do CNJ não cabe somente aos transexuais, ela pode ser estendida a todos os reeducandos, todos os que são presos e são direcionados ao sistema carcerário, às cadeias públicas, aos presídios, não podem ter os seus cabelos raspados, porque isso fere o princípio da dignidade da pessoa. Na nossa região aí,
a primeira coisa que é feita quando chega o reeducando no presídio é raspar o cabelo. Isso fere a dignidade e nós, enquanto advogados, podemos e devemos ingressar com um pedido diretamente ao diretor do sistema carcerário e, se não for atendido por ele, ingressar imediatamente com um pedido na Justiça Estadual, se for o caso, ou na Justiça Federal, mas acontece mais na Justiça Estadual, ingressar com isso diretamente para o juízo competente, para que ele tome providências junto ao Ministério Público para acabarmos com essa questão de raspar o cabelo dos reeducandos, porque isso fere a dignidade de todos, independentemente de serem transexuais ou não. A segmentação religiosa. A comissão da Corregedoria do TJ de Mato Grosso identificou uma segmentação religiosa entre presos da unidade. Em uma ala reformada recentemente, presos vinculados à Igreja Evangélica Assembleia de Deus eram alocados. No local, diferente de todas as outras alas do presídio, esses detentos tinham seus direitos garantidos como um espaço mais organizado e limpo e acesso à educação e ao trabalho. Eram aquelas celas que as organizações que faziam as vistorias anteriormente no presídio acabavam sendo levadas, dando a impressão de que tudo estava bem dentro do presídio. Os presos que não estavam nessa ala, contudo, não têm os mesmos direitos, sofrendo as agressões relatadas anteriormente e estão em alas precárias e insalubres, inclusive com lixo acumulado, afirma a pastoral carcerária. Isso é realidade em todos os presídios do estado de Mato Grosso, e não só do estado de Mato Grosso, essa questão da insalubridade de dentro dos presídios. O Brasil, de Fato, jornal, procurou a Corregedoria do TJ para saber quais são os desdobramentos a partir desse relatório, mas ainda não obteve nenhum retorno. Já se passaram 15 dias da publicação disso. A gente vai incidir no Tribunal de Justiça para eventualmente responsabilizar o juízo da execução penal, se for caracterizada a responsabilidade dele. Da mesma forma, vamos incidir na Defensoria Pública para garantia do direito das pessoas presas e buscar eventual responsabilização dos servidores e da direção da unidade prisional que praticaram os atos de tortura, aponta Lucas Gonçalves, que é o responsável pela pastoral carcerária. Segundo ele, apesar de terem sido afastados do presídio Ferrugem, tanto os servidores quanto os ex-diretores não chegaram a perder os seus cargos e foram removidos para outra unidade prisional. Ou seja, se foram removidos para outra unidade, continuarão propagando os mesmos atos de violência. Uma vez propagado, sempre será propagado. Isso nós sabemos que não vai mudar, vai do instinto. Observem que as pessoas sempre se afastam, inclusive dos policiais, principalmente dos policiais militares, dos policiais civis, nem tanto, os militares que estão mais na rua. As crianças que antigamente sonhavam em ter o seu carrinho de polícia, bate e volta lá, que tinha o giroflex lá, hoje as crianças, quando vê um policial, saem correndo, tem medo. E por que de tudo isso? De tanta violência que a mídia propaga. A mídia extrapola, faz o seu sensacionalismo, mas tudo isso que essa reportagem está demonstrando para nós é a nossa realidade, sempre foi, sempre existiu dentro de todos os presídios. Não pensem vocês que não acontece na nossa região, porque acontece e acontece muito pior. Um exemplo, cadeia pública de Barra do Bugres. Na cadeia pública de Barra do Bugres, que cabe 80 pessoas, minha última visita lá tinha 269 pessoas. Não tinha água, não tinha alimentação, não tinha nada. Eram as mesmas condições do presídio aí, Ferrugem de Sinop.
os agentes penitenciários estavam ligando para os familiares dos reeducandos, fazerem de tudo para conseguirem contratar um advogado, porque nem defensor público tinha, não tinha nenhuma faculdade de direito atuando para que os seus alunos pudessem retirar os reeducandos de lá. E os agentes públicos ligando para os familiares dos seus próprios celulares para retirar os reeducandos de lá, porque as condições estavam insustentáveis. Então, está presente em todo o sistema carcerário, em todo o sistema penitenciário brasileiro. E compete a quem vistoriar tudo isso? Ao juízo da execução. É o juiz da execução que tem que fazer as suas visitas dentro do sistema carcerário, visitar todas as celas, permitir-se a audiência junto aos reeducandos. E muitos desses juízes não fazem isso, ou fazem somente na cela evangélica, né? Como nós já havíamos retratado em aulas anteriores, que é a cela mais perfeitinha de todos. São levados ali, e ali é mostrado que tudo é bonito, que tudo é perfeito, que tudo é mascarado. Se nós pegarmos e falarmos que vamos fazer uma visita junto à cadeia pública com vocês, alunos, nós temos que avisar. Nós não podemos telefonar e falar, estamos indo de surpresa. Nós temos que avisar. E tudo que nos é mostrado é bonito. E vocês vão ver o dia que vocês forem no estágio, que não é tão bonito assim. Quando vocês forem fazer a visita, olhem com os olhos da sogra, que eu costumo dizer, né? Que presta atenção em tudo. Olhem com esses olhos e comparem o discurso dos agentes, dos diretores. Vocês vão perceber que o discurso é um, a fala é uma, e o que vocês vão estar vendo é uma outra coisa, totalmente diferente. E se tiverem a oportunidade de conversar com o reeducando, serão os melhores que serão postos à frente de vocês, que farão parte da cela evangélica e farão um discurso maravilhoso. Porém, se vocês olharem para o teto, olharem para o chão, olharem os pequenos detalhes, vocês vão conseguir observar toda essa questão da insalubridade. Então, em âmbito interno, quem vai fazer essa vistoria são os juízes da execução. E em âmbito externo, em âmbito internacional, o Brasil é signatário de tratados internacionais de direitos humanos. E quem vai fazer essa vistoria é a OEA, a Organização dos Estados Americanos. A OEA tem agentes infiltrados dentro do território brasileiro, na nossa nação, e esses agentes são pagos pela República Federativa do Brasil, salários são altíssimos, são pessoas que são indicadas por terem um grande renome junto à luta pelos direitos humanos. Esse trabalho é sigiloso, essas pessoas não podem dizer para ninguém que trabalham para a OEA em prol dos direitos humanos no sistema carcerário. Elas não podem morar nas capitais dos estados, elas moram em cidades do interior, em cada estado do nosso território, da nossa nação brasileira, nós temos um agente da OEA, ele mora sempre em cidades do interior e ele faz as visitas periódicas aos presídios para fazer relatórios tais como este que foi feito. E esses relatórios são apresentados numa convenção da OEA nos Estados Unidos e onde são declarados todos os dados estatísticos de como é a atuação dentro dos presídios no Brasil. E cada vez que é detectado agressões tipo essa, de torturas medievais, ou outros tipos de tortura, o Brasil sofre sanções com isso, sofre punições, muitos juízes de execução são afastados. Eu tive uma amiga de mestrado que fazia parte dessa organização, né, da OEA, da Organização dos Estados Americanos em prol dos direitos humanos. Ela era da Bahia, a indicação dela foi porque ela teve um filho assassinado por policiais militares, e ela virou uma grande propagadora dos direitos humanos depois do assassinato do seu filho, e ela atuava nessa relação aí de promover esses relatórios e essas visitas.
Então, a cada 3 meses, ela era obrigada a mudar de cidade. Ela estava, na época, aqui no estado de São Paulo, e a cada 3 meses ela era obrigada a mudar de cidade, não podendo morar na capital, que é a regra da UEA. E quando perguntavam qual era a profissão dela, sempre do lar, alguma coisa que não representasse que ela era agente da Organização dos Estados Americanos. O salário é um salário quase que de juiz e é pago pela nossa República Federativa do Brasil. A que ponto nós chegamos de termos que estabelecer tratados internacionais para cuidarem dessas questões dentro do nosso país? Será que o nosso país não seria suficiente por si só para solucionar esse problema? Nós tivemos que buscar um acordo internacional para que uma organização internacional tomasse conta de tudo isso, e ainda assim temos problemas como este destacado na reportagem do Presídio Ferrugem em Sinop. Então, é algo para nós refletirmos sobre a lei de execuções penais e sobre a importância do papel do juízo da execução. E com isso, nós temos o nosso fórum de número 4, que eu vi que alguns já começaram a responder. Destaque o papel do juízo da execução. Qual é o papel desse juízo da execução? Uma vez que teve a sentença, o meu cliente, ou cliente de vocês, foi condenado, e uma vez condenado, ele vai ser regido pela lei de execução penal, e quem vai cuidar dele é o juiz da execução. E tem que garantir todas aquelas coisas que estão previstas no artigo 41 da lei de execuções penais. Uma vez descumprido tudo aquilo, vai ocorrer igualzinho essa reportagem que eu acabei de apresentar para vocês. Então, o nosso fórum de hoje é qual o papel do juízo da execução penal. O juízo da execução penal vai ser aquele papel exercido com ênfase no artigo 41, busquem a função do juiz em si na Constituição Federal, a partir da Constituição Federal, amarrem ao artigo 41 da LEP, que vocês conseguirão responder o nosso fórum de hoje. Então, em síntese, o nosso encontro ia ser breve, foi isso que eu prometi para vocês, né? Está sendo breve, apenas, então, responder este pequeno fórum, que é simples. Espero que vocês tenham gostado dos filmes de ontem, né, do documentário. Se alguém quiser comentar alguma coisa, fiquem à vontade sobre o filme, ou sobre até mesmo a reportagem. Posso estar mandando o link da reportagem para vocês olharem depois. Foi divulgado no Facebook, foi divulgado no Instagram, foi divulgado em diversos jornais aí. Então, nós estamos tratando de um tema que nunca cai da moda, digamos assim, porque é algo que está constante no nosso dia a dia, e aos que forem atuar na área criminal vão sofrer com isso, vão lidar com isso todos os dias. Nós que atuamos na área criminal, vemos isso com uma grande constância na nossa sociedade. Se alguém quiser fazer alguma contribuição, pode ficar à vontade. Não precisa abrir a câmera, não. Eu sei que vocês estão de pijama na cama ainda, tá? Ninguém? Não? Sim, Lucas. Professor, quando o senhor estava falando sobre as pessoas trans que têm o cabelo raspado, e até mesmo das outras pessoas que acabam tendo o cabelo raspado, o senhor falou que isso já é uma garantia, certo? Que não se deve fazer, que existe até resolução nesse sentido. O senhor falou que o advogado pode pedir também na Justiça Federal. O senhor poderia explicar um pouquinho? Porque parece que foge um pouco da competência. Pode pedir na Justiça Federal, não com ênfase na LEP, né? Mas pode pedir na Justiça Federal porque tem casos, são poucos, mas tem casos de pessoas que são presas, né, detidas pela Justiça Federal,
e pela prática do crime, né, depende, que vai ser o rito que nós vamos retomar, que vocês disseram que não estudaram, e também acontece essas práticas. Então, se acontecer também na Justiça Federal, também podemos fazer uso dessa resolução do CNJ. É nesse sentido que eu quis dizer. Mas a prática acontece mais na Justiça Estadual mesmo. Isso é uma prática que no Mato Grosso eu vejo em todos os presídios da região, né? Principalmente da nossa região, tem e muito. E uma coisa interessante que acontece, quando nós advogados levamos esse nosso pedido, né, esse nosso requerimento ao diretor da cadeia, o diretor da cadeia não recebe, ele não assina. Por quê? Ele vai estar assinando a sua sentença de morte, né, digamos assim. Ele vai estar reafirmando que ele pratica isso, que ele está indo contra o CNJ. Mas por que nós devemos protocolar com ele primeiro? Para a gente cumprir a tal da competência, né? Eu tenho que cumprir a hierarquia. Quem manda lá dentro é ele. Quem estabeleceu essa regra de raspar foi ele, porque se nós temos uma resolução do CNJ, o CNJ é maior, está acima, né? Mas ele está abaixo, então eu tenho que seguir essa hierarquia. Eu tenho que levar a ele. Uma vez que ele não recebeu, eu vou para o juízo competente e para o Ministério Público para que tomem providências. Embora a cabeça do meu cliente já terá sido raspada e já terá sido ferido o princípio da dignidade da pessoa humana. Isso acontece, vocês vão ver. Para quem não atua ainda na área, né? Para quem já atua um pouquinho, sabe que isso acontece. E eles indagam que raspam a cabeça dos reeducandos por uma questão de higiene. E não é. É uma questão vexatória mesmo, assim como o uso das algemas em muitos dos casos. São poucos os juízes, inclusive, que autorizam retiradas das algemas, inclusive no momento da audiência. Já vi muito reeducando ter que fazer sua assinatura da ata de audiência algemado, que mal consegue segurar a caneta, porque até os juízes se tornam insensíveis e tratam os reeducandos apenas como número. É mais um que chegou, é mais um que eu tenho que julgar e não quero saber do lado humano. Eu tenho que andar rápido com a minha audiência, porque senão a minha pauta vai atrasar, a minha produtividade também vai cair e a minha produtividade tem que ser alta. O preso em departamento federal normalmente fica longe de seus familiares, haja vista ter somente 5 penitenciárias no Brasil. Pode-se considerar uma violação aos direitos humanos para dificultar o contato dos seus familiares? Pode, Denis, porque a regra é que fique próximo aos familiares. Mas como você salientou aí, só tem 5 no Brasil, né? E aí nós não temos como fazer isso. E aí, o que o Estado pode fazer? Nós, enquanto advogados, podemos pedir um auxílio aos familiares para que eles possam fazer essas visitas, né? E quando é na Justiça Estadual, nós temos o nosso exemplo, que vai ser aí da região, é o de Cáceres, onde as pessoas são transferidas para Cáceres. Em Cáceres, a fila é imensa para conseguir entrar. A visita é aos sábados. Na sexta-feira de manhã, a fila já começa para a visita ser no sábado e pessoas vendem lugares nas filas. Custa cerca de R$50 um lugar na fila. Não se pode pedir uma restrição em cela no presídio estadual? Não pode, Denis, por causa da competência. Se for competência da Justiça Federal, não posso pedir uma cela especial na Justiça Estadual. E lembrando que a cela especial, ela é somente até o trânsito em julgado da sentença. Depois da sentença, não tem cela especial, né? Então, quem tem nível universitário vai ficar numa cela especial. Mas que cela especial é essa? Essa cela especial não existe, né? É uma cela normal em que vai ter alguém de um nível mais parecido com o teu, que tem um nível superior, que tem uma formação superior universitária. Isso é a cela especial que é garantida pela lei.
Então, se nós formos presos, nós ficaremos numa cela especial. Mas não existe essa cela especial. Vai ter um papelzinho lá escrito cela especial. É uma cela normal, como outra qualquer, sem regalias. Não é aquilo que nós vemos com os nossos políticos brasileiros, né? Que tem as suas grandes regalias possibilitadas pelos diretores carcerários. Então, nós temos uma grande desigualdade dentro do sistema carcerário brasileiro. Quanto ao filme de ontem, tem uma versão com o Rodrigo Santoro, né, que vocês podem assistir também, caso tenham se interessado. E eu indiquei para vocês a peça teatral As Mariposas, né? As Mariposas demonstra toda essa destruição social, toda essa desumanização para com o ser humano. Então, se vocês conseguirem assistir lá no Simpla, assistam, assim como a obra do Drauzio Varela mostra um grande memorial do que aconteceu, a peça teatral As Mariposas demonstra que esse memorial vai estar presente na nossa vida, no nosso dia a dia, e isso vai acontecer muito em breve no Facebook, partindo em seguida para o Instagram, acabando com todo o nosso meio ambiente, com todos os nossos meios de alimentação. Isso vai estar previsto, isso está previsto, isso vai acontecer. E nós estamos contribuindo para que isso aconteça em prol da tecnologia. Audiências estão sendo cada vez mais frias, uma audiência presencial em que um juiz fica na tela do seu computador e na tela do seu notebook ao mesmo tempo, sequer levanta a cabeça para olhar para a cara do seu cliente ou para a nossa cara enquanto advogado, um Ministério Público que atua da mesma forma. Que humanização nós vamos proporcionar? Que humanização é essa? Que reabilitação é essa que um reeducando vai ter? Se a esperança dele é chegar na audiência e ter um juiz que possa ouvi-lo de verdade, ter um promotor de justiça que queira saber o que está acontecendo. E nós, enquanto advogados, vamos ter que aguentar isso calado, porque para eles o que importa são números e são produções. Então, o humanismo, essa questão de direitos humanos, está cada vez mais decantada, mais banalizada na vivência da nossa humanidade, principalmente dentro do sistema carcerário brasileiro. Então é isso, não vou estender para não tomar o sábado de vocês. Vocês respondam o fórum, vou deixar ele aberto até umas 5, 6 horas da tarde, deixar até 6 da tarde aberto, para aliviar vocês aí, para vocês não reclamarem muito. Segunda-feira nós temos mais uma aula, aí depois eu não sei como vai ser, porque nós ainda não temos o calendário. E como prometido, nós vamos fazer aquela aula de recurso, dosimetria da pena e procedimento, tá? A atividade de ontem, quem ainda não respondeu, que eu vi que está faltando muita gente para responder, ela está aberta hoje até as 22 horas. Então, até as 22 horas, dá para vocês fazerem a dissertação com ênfase no Estação Carandiru, tá? Fiquem à vontade, tranquilos, que ainda dá tempo até as 22 horas, está aberto. Um grande abraço a todos, um bom sábado, cuidado com as aglomerações de vocês, não pode aglomerar, né? E respondam esse fórum, não esqueçam de responder o fórum. Um grande abraço a todos, estou com saudades de vocês, fiquem com Deus, aproveitem o sábado, estudem também um pouquinho, tá? Nada de aglomeração, hashtag fique em casa. Um beijo no coração de todos, até segunda.